E aqui a gente vai ver hoje que a pregação, ela se envolve, ela está debaixo de uma outra característica, que é o fazer discípulos. A pregação do Evangelho, ela é uma parte do ser discípulo. E se a gente quer entender então o que é ser um povo por todos os povos, a gente precisa entender o que é ser um discípulo de Jesus. E essa missão, e ser um discípulo, estar em missão, significa que a gente não pode estar parado, mas que a gente tem que estar envolvido, como a gente viu nesses 3 domingos anteriores. E estar em missão e ser um discípulo de Jesus significa que a gente não faz essa missão sozinho. Primeiro, porque a gente tem um Deus que age e um Deus que está em missão. Segundo, porque a gente é um povo. E ser um povo significa que você não é um povo sozinho, mas que você partilha dessa missão, você partilha dessa fé e desse amor, dessa mensagem com gente, com pessoas que estão do teu lado no banco agora, com gente que vem de outros lugares do mundo, e com pessoas que a gente nem conhece, nem sabe o nome e a identidade dessas pessoas, que estão em outros lugares do mundo, que falam outros idiomas, que têm outras cores de cabelo e de pele, têm outras idades, mas que ainda assim, como eu e você, são chamados a anunciar dessas verdades de Jesus Cristo e pelo mundo fazer discípulos. É isso que significa ser um povo por todos os povos. A grande comissão, ela aponta para essa internacionalização da mensagem. Todas as nações. Não é uma mensagem exclusivista. Por isso que se uma igreja, ela desconsidera isso, ela está desconsiderando uma grande parte do que é ser igreja. Por isso que se a gente se espanta e não sabe que existem cristãos que sofrem por causa da fé, se a gente esquece de enviar, de sustentar, de ir pregando o Evangelho por todas as nações, a gente está descumprindo não só uma doutrina da igreja, não só um ensino que os pastores nos falam, mas a gente está desconsiderando, a gente está indo contra o mandamento do próprio Senhor Jesus. Então, ser um povo por todos os povos é saber que eu e você temos um chamado a cumprir, e onde a gente estiver, das formas que a gente estiver e ser, nas nossas rotinas diárias da vida, é estar em missão, diariamente, constantemente. Mas vamos lá, o versículo 16 e 17, ele vai falar, depois de Jesus ressurreto, que Jesus combinou com os discípulos para eles estarem em um lugar, na Galileia, muito provavelmente, porque a Galileia era a residência de boa parte dos discípulos, e eles vão para lá, e quando eles veem Jesus, boa parte desses discípulos adoram a Jesus, agora ressurreto, com o corpo glorificado, mas alguns vão duvidar, e aqui também a gente não vai se deter muito essas questões, o pastor João tira as dúvidas depois, pode ter relação, e essa palavra dúvida não é necessariamente uma incredulidade, mas uma hesitação do que era isso, de quem que Jesus era. E aí vai rolar todo um estudo sobre o que era, quem duvidou, se eram os 11, você lembra, Judas já tinha saído aqui da história, quem duvidou, se eram os 11, se eram aqueles 500 que Paulo comenta em 1 Coríntios 15, que também estavam por perto ali. É consenso dos teólogos que nesse momento aqui é onde Jesus se aparece também para os 500, que Paulo vai citar. E que inclusive, quando Paulo escreve 1 Coríntios, muitos estavam vivos, que é mais uma prova do porquê Jesus ressuscitou verdadeiramente.
Era quase Paulo dando a dica, né? Tá com dúvida de que Jesus ressuscitou de verdade? Pergunta pro seu Joaquim da esquina ali de baixo ali, que ele viu Jesus, cara. Pergunta para Dona Maria ali que ela viu Jesus. Porque na época do primeiro século, o testemunho oral, o relato oral, ele era algo de extrema importância. Tanto que nos versículos antes, no versículo de Mateus 28, do 11 ao 15, é os judeus comprando os guardas para falar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Porque se eles fossem questionados, eles falarem isso, mas eles tiveram que ser subornados para isso. De tamanha importância que era o relato oral. E os discípulos, a gente sabe na história, como Atos vai falar, e enfim, que a galera perdia a vida pela mensagem de que Jesus era o Messias e que ele veio, morreu e ressuscitou. E é nessa verdade que a gente tem que descansar no nosso coração, de que esse Senhor, Ele tá vivo, e do seu alto trono governa toda a história, governa as nossas vidas, independentemente das circunstâncias que a gente esteja passando. E diferente desses que duvidaram, como Lucas começa Atos, as provas inquestionáveis de que Jesus ressuscitou. Mas o que importa é a gente entender que, independentemente do que tem acontecido e o que pode acontecer com as nossas vidas, e quando a gente lê que alguns adoraram e alguns duvidaram, é entender também, irmãos, que a nossa vida com Jesus, ela é uma vida que está em constante transformação. A gente não pode ter a ideia de que os apóstolos, os discípulos, quando viram Jesus ressurreto, automaticamente, magicamente foram transformados em seres espirituais, super sábios, que saíam quase que levitando pela terra e pregando da mensagem do Evangelho. Eles ainda tinham dúvidas. E em Atos vai falar, né? Que eles perguntaram para Jesus: será que é agora que o reino vai ser restaurado? E depois, quando Jesus sobe aos céus, eles ficam olhando para cima como meio bobo, e os anjos falam: rapaziada, agora começou, mano. Por que vocês estão olhando para cima? Agora tem que fazer. Agora vocês têm que ir começar em Jerusalém, depois ir para a Judéia, depois na Samaria e por todos os confins da terra. Agora bora lá, vamos pôr a mão na massa. Então a vida em Cristo, ela é uma vida de constante transformação. O principal ponto aqui é isso, não é saber sobre as qualidades dos discípulos, saber que eles eram pessoas com uma eloquência muito boa, com uma retórica excelente, com uma didática que comovia multidões. Pedro e João foram presos e os caras falaram: esses caras eram os ignorantes e agora estão falando com tanta autoridade. Porque essa autoridade não vem da gente, essa autoridade vem do Espírito Santo, e de uma autoridade que transforma corações dispostos a serem transformados pelo Espírito Santo.